Bom dia, doutor Márcio. E bom dia, doutora Fernanda, tudo bem? Tá me ouvindo Tudo, bem? tudo bem, estou lhe ouvindo. Ah, Seja que bom. bem-vindo ao nosso evento. Obrigado, uma satisfação e uma honra estar aqui hoje. Obrigado, de fato, pelo convite. Eu tenho acompanhado um pouco, o evento à distância e assim que recebi o convite, aceitei de pronto, né? É uma satisfação estar aqui de novo. Os eventos do IPEDS, via de regra, são um sucesso e eu tenho absoluta convicção de que esse também. E espero poder contribuir um pouco com os nossos amigos e colegas que estão aqui hoje prestigiando o nosso evento. Perfeito. Doutor Márcio, então, é, ele vai falar aqui com a gente, né? É advogado, professor, pós-doutor em Direito Processual e vai falar para nós sobre o direito fundamental à prova, né, doutor Márcio? Um novo olhar sobre o direito probatório. E enquanto nós aguardávamos aqui a sua chegada, eu falava justamente sobre a importância do direito probatório, né, principalmente em matéria previdenciária. Doutora Adriane Bramante, também que encerrou a última palestra, falou justamente sobre o quanto é restritivo o reconhecimento da atividade especial, né? E que muitas das vezes é onde a gente demanda um maior material probatório justamente pela resistência ampla do INSS nessa matéria em específico, né? E, de forma geral, o direito processual assume o seu protagonismo, né? Doutor Márcio, então, eu passo a palavra, né, inicialmente agradecer, né, por estar sempre aqui colaborando com os eventos do IPEDS, e é o motivo pelo qual eu antecipo os agradecimentos. Eu passo-lhe, então, a palavra para falar conosco sobre o tema sugerido. A título de informação, eu vou deixá-lo aqui na tela, tá? Eu vou fechar o meu vídeo, de forma que você assuma aí o papel principal no nosso painel de hoje. Ah, que isso, que honra. Bom, obrigado, doutora Fernanda. Só te peço, se caso eu extrapole meu tempo, que você volte por aqui, tá? Para não me deixar falando, porque Fique à vontade. professor tem esse problema, né? Se dá o microfone, dá a palavra, é difícil retirá-la, né? Mas eu quero aqui, me programei para cumprir o meu tempo e também não atrapalhar a organização do evento. Bom, primeiro, claro, queria reforçar meus agradecimentos. Como eu havia dito anteriormente, é uma satisfação muito grande estar aqui nesse evento. É um evento, eu que sou daqui de Juiz de Fora e faço questão de realçar isso, né? Eventos produzidos por pessoas competentíssimas daqui da cidade, que já extrapolaram os muros de Juiz de Fora, que já extrapolaram os muros de Minas Gerais e talvez até do Brasil. Então, estar aqui hoje, para mim, é reforçar a nossa cidade, é fazer com que o nosso conhecimento possa chegar a todos os lugares, e o fato de a gente estar online também nos ajuda nesse sentido. Segundo, eu queria aproveitar para reforçar o que você mencionou, Fernanda. De fato, a premissa de nós termos um direito, ela parte pelo fato de estarmos em um processo judicial pela produção da prova. É por isso que, quando me foi feito esse convite de participar desse evento voltado aos colegas que estudam o direito previdenciário, me pareceu fundamental discutir a prova, porque, como dizia um professor, que, salvo engano, vários de nossos colegas aqui do evento também tiveram a honra de ser alunos dele, professor João Bosco Cascardo, um juiz aposentado aqui da comarca de Juiz de Fora. Ele dizia muito para nós, enquanto estudantes, que o direito sem a prova é como se fosse um sino que não tivesse um badalo. Ou seja, significa muito pouco você ter o direito se não conseguir demonstrá-lo em juízo. Então, de fato, é importante que nós, colegas advogados, colegas advogadas, saibamos que precisamos sim conhecer as lições do direito material, do direito previdenciário, direito tributário, direito civil, enfim, todas as nossas áreas. Mas é também muito importante que nós saibamos levar esses direitos a juízo e, principalmente, que nós saibamos, no recorte que eu pretendo fazer, produzir a prova para demonstrar esse direito em juízo. Então, para organizar a minha exposição, o que eu fiz foi dividir a minha palestra em 4 premissas. E, ao final dessas 4 premissas, eu quero tentar lançar aos colegas aqui uma tese. Claro que eu não estou falando de uma tese, de doutorado, nada disso, não quero afugentá-los. É uma ideia
sobre o tema que eu quero levantar aqui aos colegas e já, desde logo, queria deixar os meus contatos, porque são ideias iniciais que eu venho desenvolvendo há algum tempinho, mas que estão em constante modificação. E essas ideias, claro, devem, e esse é, inclusive, um pedido que eu faço, quase uma súplica, devem ser alvo de debate e reflexões também para os colegas que estão nos assistindo. E aí, pessoal, então, peço que fique completamente à vontade para entrar em contato pelo @professor Márcio Faria, nas mais diversas redes sociais por aí, para que a gente possa debater, discutir, tratar de casos concretos, né? Sempre é importante para nós ter a experiência dos colegas, porque é com elas também que a gente acaba aprendendo e evitando que a gente cometa equívocos. Bom, então, como eu dizia, nós temos aqui na minha exposição essas 4 premissas, e a primeira delas é que a prova deve ser vista como um direito fundamental. É importante dizer que, na nossa Constituição, existe um direito que todos nós aqui sabemos, que é o direito de acesso à justiça. E aí, eu quero que nós passamos um pouco mais além aquela velha ideia, e importante, mas velha ideia, de que o judiciário está aberto para que nós possamos levar até ele as demandas. Levar uma demanda por si só ao Poder Judiciário, claro que faz parte do direito fundamental ao acesso à justiça, mas isso, por si só, é insuficiente. Me parece que integra o direito ao acesso à justiça o direito de produzir a prova, o direito de levar a sua demanda ao judiciário, mas também o direito de produzir as provas com as quais você pretende demonstrar o seu direito. E aí eu quero aqui começar citando o professor Leonardo Greco, um grande advogado do estado do Rio de Janeiro, de quem eu tive a honra de ser aluno, e ele foi meu orientador tanto no mestrado como no doutorado. O professor Greco, em várias de suas lições, diz o seguinte: a promessa democrática teleefetiva dos direitos de todos seria uma mera ilusão se o processo não fosse capaz de reconstruir os fatos como eles são, porque destes é que resultam os direitos cuja tutela é buscada pela provocação do exercício da função jurisdicional. Vale dizer, e agora mencionando outro grande professor, e infelizmente esse já falecido, o professor Barbosa Moreira, o direito de ação, portanto, não se esgota na propositura da demanda. Ele deve necessariamente incluir o direito à prova. Para citar um outro grande professor, o professor William Santos Ferreira, um grande advogado de São Paulo, diz o professor William: quem não tem direito à prova não tem sequer o direito a ter direitos. Veja que interessante. Para eu ter um direito a um benefício previdenciário, por exemplo, eu primeiro antes tenho que ter o direito a produzir a prova da existência desse benefício. O professor Daniel Assunção Neves, um grande amigo, professor de processo civil, bastante conhecido, diz que a prova, portanto, ela tem um fundamento na garantia da ampla defesa. Sem o direito a produzir a prova, não existe ampla defesa. Vejam o termo ampla, que deve aí incluir também o direito à prova. O professor Luiz Guilherme Marinoni, outro grande advogado, esse do Paraná, diz que o direito à prova integra o contraditório substancial ou participativo. Vejam que de nada adianta o juiz dar vista ao autor, vista ao réu, para se manifestar sobre determinado argumento. Nada adianta você ter direito de falar no processo se esse direito de falar não puder ser acompanhado de um direito de produzir a prova. Um autor italiano chamado Luigi Comolho diz, inclusive, que o direito à prova faz parte do devido processo legal. Aliás, isso não é apenas doutrina, pessoal. A Constituição brasileira recepcionou a Convenção Americana de Direitos Humanos, ou o chamado Pacto de San José da Costa Rica, que foi incorporado no Brasil em 1992. E esse tratado internacional expressamente garante o direito à produção à prova. Vejam, portanto, que eu não estou aqui falando apenas questões teóricas. Nós, de fato, temos norma no nosso sistema que garante a prova como um direito fundamental. Essa é a minha primeira premissa.
A segunda premissa é que o direito à prova é um direito como conteúdo complexo. Como assim? Bom, os colegas advogados talvez já vão concordar comigo. Claro que é complexo. Fazer uma produção de prova é muito difícil. Mas não é nesse sentido que eu quero dizer que a prova é um conteúdo complexo. Quando a gente diz aqui que a prova tem um conteúdo complexo, eu quero dizer que ela é composta por vários atos. Eu costumo brincar com meus alunos da graduação. Vamos imaginar que você hoje esteja sem fazer nada e que você queira à tarde, tá de bobeira? Você queira hoje à tarde se casar. Você não consegue se casar hoje, porque o casamento é um ato complexo. Você precisa praticar vários atos, né? Você vai ao cartório, depois você tem que publicar os proclamas, esperar um prazo, e depois aí sim você vai realmente realizar o ato do casamento. Vejam que você está praticando um ato só, o ato de se casar, mas ele se subdivide em diversos atos. Portanto, o casamento é um ato complexo. A prova é um conteúdo complexo. Segundo o professor Fred Didier, que foi meu orientador no pós-doutorado, de quem eu tenho muito apreço, por quem eu tenho muito apreço, o professor Fred Didier Júnior diz o seguinte: o direito à prova se divide em 5 situações jurídicas. E eu vou tentar explicá-las. O primeiro desse conteúdo, o primeiro aspecto desse conteúdo, é o direito à adequada oportunidade de se requerer as provas. Vejam, portanto, que a gente ainda está falando no momento bastante inicial do processo. O autor tem o direito de requerer as suas provas, via de regra, na petição inicial, e o réu, por sua vez, via de regra, tem o direito de requerer as suas provas na sua contestação. Claro que não são as únicas oportunidades, né? Por exemplo, se houver um fato superveniente, eu posso requerer a produção dessa prova no momento posterior, mas, via de regra, são esses 2 momentos. Depois, feita o adequado requerimento de produção de provas, eu tenho um segundo momento, que é o direito de produzir a prova. Aí sim, nós já estamos avançando no procedimento, e agora, de fato, eu estou produzindo a minha prova. Seja uma prova documental que eu estou juntando no processo, seja uma prova oral colhida em audiência, seja uma inspeção judicial feita pelo juízo no caso concreto, enfim, não interessa. Então, segundo momento. Depois, eu tenho o direito de participar da produção da prova. Vejam os colegas e as colegas que não basta apenas produzir a prova. Em alguns casos, participar da produção da prova faz toda a diferença. Por exemplo, o artigo 474 do Código de Processo Civil garante às partes e, consequentemente, aos seus advogados a oportunidade de participar da realização da prova pericial. Eu mesmo já tive a oportunidade, algumas vezes, de acompanhar os clientes na produção de prova pericial médica, para tentar demonstrar ali, no momento da prova pericial, quais eram, de fato, os quesitos que o perito precisava responder. Depois, eu tenho um quarto momento, que é o direito de se manifestar sobre a prova que foi produzida. Por exemplo, posso citar o artigo 364, 364 do CPC, que permite a apresentação de razões finais após a audiência de instrução de julgamento. O pessoal que está aí me ouvindo certamente já está pensando, bom, claro, depois que foi feita a audiência, a testemunha disse A, a outra testemunha disse B, confirmou o fato que eu tinha levantado na petição inicial, ou confirmou o fato que eu tinha trazido na minha contestação, e agora eu vou amarrar tudo isso para demonstrar que aquele fato foi provado, ou, por outro lado, demonstrar que o fato que a parte contrária trouxe não foi provado. E, por fim, como quinto aspecto desse conteúdo complexo, para amarrar todo o sistema, eu tenho o direito ao exame pelo juiz da prova produzida. Parece óbvio o que eu estou dizendo, mas a gente está vivendo um mundo, não sei o que os colegas acham, que cada vez mais as obviedades vão ser ditas. E ter direito
a que o juiz examine as suas provas faz toda a diferença. Porque, veja, nada adiantaria, ou pouco adiantaria, que eu fizesse as 4 etapas anteriores e o juiz simplesmente ignorasse a prova que eu produzi. Julgasse com base no seu livre convencimento, como, por exemplo, critica bastante o professor Lenny Streck, que também está nesse nosso evento. Vejam, portanto, meus caros e minhas caras, que se eu consigo mostrar as 5 etapas, né, desde que elas sejam realmente observadas, eu aí sim tenho o direito à prova, de fato, bem implementado. Eu vou citar aqui os colegas, e embora eu saiba que é um julgado bastante antigo e que não é brasileiro, mas que tem para nós uma importância muito grande. Esse julgado é paradigmático e vem da Corte Europeia de Direitos Humanos. E eu trouxe esse julgado aqui porque a gente normalmente no Brasil tem a ideia de que os problemas que nós temos no judiciário são característicos nossos, que esses problemas são do Brasil, que o judiciário brasileiro é ruim, que a gente tem advogados ruins, juízes ruins, procuradores ruins. Só que, na verdade, a gente sabe que existem problemas no mundo todo. Esse julgado, como eu disse, originário da Corte Europeia de Direitos Humanos, ele é relativo a um processo da Holanda, um país de primeiro mundo, que foi julgado em 19 de abril de 94, vejam, portanto, que já há bastante tempo. Disse a Corte Europeia de Direitos Humanos nesse julgado: o órgão julgador tem o dever, vejam que ele não está dizendo que é poder, ele não está dizendo que é faculdade, ele não está dizendo que é quero ou não quero, ele tem o dever de proceder ao exame efetivo dos meios, dos argumentos e das proposições de provas apresentadas pelas partes. Não é, portanto, uma faculdade. O professor William Santos Ferreira, que eu já mencionei anteriormente, um grande professor de processo civil da PUC de São Paulo, que é especialista no tema das provas, ele traça um esquema procedimental, que seria mais ou menos o seguinte: proposição, deferimento, produção, valoração, fundamentação, e só no final o juiz poderia se falar de ônus da prova. Vejam que, portanto, nós temos várias etapas para se dizer que o conteúdo complexo da prova foi observado. Vou passar agora para a minha terceira premissa. A minha terceira premissa é a seguinte: o juiz não é o único destinatário da prova. Vou repetir. O juiz não é o único destinatário da prova. Vejam que eu estou com essa frase tentando dizer que, primeiro, o juiz também é destinatário da prova. Eu também preciso que o magistrado aprecie e seja convencido com a minha prova. Mas não é apenas para isso que a prova serve. Vou tentar explicar essa minha terceira premissa. Antigamente, e nós não tem tanto tempo assim, era muito comum, e os colegas que têm, como eu, DNA, né, data de nascimento antiga, que tem um DNA um pouco mais antigo aí, vão se lembrar, por várias e várias vezes, de ter lido nos processos que a prova serve para convencer o juiz. E que, portanto, se o juiz já tivesse convencido, eu não precisava mais produzir prova. E, por outro lado, se o juiz já tivesse convencido, ele não precisava analisar mais nenhuma outra prova que já tivesse sido produzida. Autores como o professor Vicente Greco Filho, um professor de São Paulo, escrevia e já escreveu isso muitas vezes. A prova serve para convencer o juiz. Mas vejam que me parece, com todo respeito, que essa concepção é uma concepção reducionista. As provas também servem, não sei o que o pessoal acha a respeito disso, as provas também servem para convencer a parte contrária. Quantas e quantas vezes os colegas entraram numa demanda confiando na versão que o autor trouxe ou na que o réu apresentou, e depois, com o passar do processo, com a produção das provas, você se convencia de que aquela história que o autor tinha contado não era exatamente como ele havia passado para você. Quantas e quantas vezes você, eventualmente, não percebeu, com base na prova produzida pela parte contrária,
ou até mesmo na sua própria prova, quem nunca foi surpreendido por uma testemunha em audiência que levante a mão? Quem nunca, eventualmente, se deparou com uma prova que você chegava um momento e falava assim, olha, realmente, com essa prova aqui, eu não tenho o que fazer, eu não posso recorrer. Eu não tenho pega, como a gente costuma dizer na prática, eu não tenho fundamento para recorrer. Essa prova é cabal. Ela realmente reforçou o direito da parte contrária ou refutou o direito que a gente alegava trazer. Vou dar um exemplo bem simples. Uma prova de DNA numa verificação de paternidade. Nós sabemos que o exame de DNA tem 99,9999, sei lá, por cento de chance de estar correto. Salvo engano, se meus estudos não estão atualizados, confesso que eu não sou especialista nesse tema, mas enfim, que eu me lembro é que para cada 10 mil ou 100 mil casos, salvo engano, temos um equivocado. E aí imagine que você então tenha lá a prova documental, que você tenha a prova testemunhal, que você tenha eventualmente provas de áudio, mas aí quando vem o DNA, você vê que, de fato, todo aquele arcabouço probatório que você tinha era frágil. Talvez com base nisso você sequer recorra. Veja, portanto, pessoal, que nesse exemplo, a prova não convenceu o juiz ainda, ele nem apreciou. Mas, eventualmente, ele já convenceu você, parte, ou você, advogado da parte, e aí você, então, chega em contato com o advogado da parte contrária e fala, vamos fazer um acordo. O juiz sequer vai apreciar essa prova. Se a prova servisse apenas para convencer o juiz, nós teríamos um problema nesse caso. A prova também serve para convencer o juiz, e nesse exemplo, como eu mencionei, ela serve para convencer a parte contrária. E aí você vai dizer, Márcio, mas eu não faço isso. Eu não tenho uma situação como essa. Tudo bem, você não está convencido a deixar de recorrer. Mas a prova que foi produzida pode te convencer a mudar a sua estratégia no processo. Porque, claro, pessoal, vocês sabem disso. O processo é estratégia. Você tinha imaginado um itinerário, você tinha imaginado que ia produzir a prova A, B e C. Quando a parte contrária apresenta a prova X, você logo pensa, não, não dá para eu produzir apenas a prova A, a prova B e a prova C. Eu preciso de uma outra prova. Eu preciso de um outro argumento. Vejam que a sua estratégia processual está sendo modificada por quê? Porque você que foi convencido pela prova apresentada pela parte contrária. E aí, para reforçar essa minha premissa, ou melhor, essa segunda expressão, né, que o juiz convence, que a prova convence o juiz e que também convence a parte, eu quero trazer aqui aos colegas um artigo que muitas pessoas têm falado, mas poucas pessoas têm aplicado esse dispositivo de forma correta, que é o artigo 381 do CPC. Esse artigo regula o que a doutrina chama de produção autônoma da prova. Ele é baseado, salvo melhor juízo, em uma tese do professor Flávio Yarshel. Professor Flávio Yarshel com Y. Y-A-R-S-H-E, dois L's no final. Flávio Yarshel, que é um professor titular da USP. A tese do professor Flávio Yarshel, publicada em 2009. Vejam, portanto, pessoal, que é muito antes do Código de 2015. E o professor Flávio Yarshel já defendia que você tinha um direito autônomo à produção da prova. Em outras palavras, você pode ir ao Poder Judiciário apenas para produzir uma prova. E depois que for feita a produção da prova, você pode eventualmente entrar com ação na justiça ou não. Vou dar um exemplo simples. Imagine que algum cliente procura dizendo, olha, doutora, o meu vizinho está fazendo alguma coisa no apartamento dele e o meu teto está todo manchado, está tendo um vazamento aqui. E eu quero entrar com uma ação contra ele porque ele está me trazendo prejuízos, o meu gesso está todo arrebentado, eu estou tendo infiltração na minha parede, os meus móveis estão estragados. E você, então, mais que depressa, ajuiza uma ação contra o vizinho de cima.
alega que aquele vazamento veio do apartamento de cima e, portanto, pede que o réu seja condenado a reparar todos os prejuízos causados. Vem a prova pericial. Na prova pericial se descobre que, de fato, existe um vazamento, que, de fato, os móveis do seu cliente estão estragados, que, de fato, o apartamento está todo arrebentado, mas se descobre que esse vazamento não é decorrente do apartamento de cima, e sim de um cano do condomínio. Vejam que, nesse caso, o seu pedido vai ser julgado improcedente. O réu não é responsável pelo dano causado pelo autor. E aí você talvez dissesse, se eu soubesse disso antes, eu teria entrado com ação contra o condomínio. Não é verdade. E talvez até o faça. Talvez você até entre com ação contra o condomínio. Mas veja, você já ajuizou uma ação e o seu cliente, nesse caso, vai ser condenado a pagar os custos do processo. Vai ser condenado a pagar o honorário de sucumbência para o vizinho de cima, para o advogado do vizinho de cima. E talvez até criou uma animosidade entre os dois vizinhos totalmente desnecessária. Porque, claro, imagine, você com o vizinho de cima litigando em juízo, é pouco provável que a sua relação com o seu vizinho fique amistosa. Você, então, criou de forma desnecessária um conflito, que pode gerar outros tantos problemas, né? Aí o vizinho de cima ficou bravo contigo, começa a desrespeitar a lei do silêncio, vai lá e mexe no seu carro, enfim, pode acontecer um monte de coisa. Basicamente por quê? Porque você adotou uma estratégia errada. Agora, esse não é um problema seu, você não pode estar se sentindo mal, isso a gente foi acostumado a fazer isso. Nós estudamos processo na faculdade dessa forma. Ajuização, processo de conhecimento, depois produz a prova. Fase postulatória primeiro, fase probatória depois, fase decisória por fim. É assim que a gente estudou. Mas olha que interessante esse dispositivo. Ele inverte o procedimento. Ele diz, você pode fazer uma produção antecipada da prova. E aí, vamos então fazer essa perícia. Você ajuiza uma ação para fazer a perícia. A verdade é que eu nem precisaria ajuizar a ação para fazer a perícia. Eu posso fazer essa perícia extrajudicialmente, mas, para ficar no meu exemplo, a gente ajuiza a ação com o único objetivo de produzir a prova. E aí, então, produzida a prova, eu descubro que o problema é do condomínio. Eu vou agora, aí sim, procurar o condomínio para reparar o prejuízo e, caso ele não o faça, eu ajuizo a demanda de forma correta. Veja que, nesse exemplo, o condomínio pode dizer, inclusive, olha, realmente está demonstrado que o vazamento veio do cano do condomínio, eu quero fazer um acordo. Não precisa nem ajuizar a ação contra mim. Mas ele só fez isso porque antes houve a produção da prova pericial. Vejam que, então, a prova convenceu a parte. É o artigo 381, inciso 2 do Código. A prova foi capaz de viabilizar uma autocomposição, mesmo que não tivesse havido o processo. Portanto, a meu ver, está demonstrado de que o juiz é um destinatário da prova, mas também as partes são destinatárias das provas. Só os dois, Márcio? Juiz e parte? Não. Vou continuar. O tribunal também é destinatário da prova. Porque, veja, eu posso já ter convencido o juiz. E aí o juiz, por exemplo, diz, olha, doutor, não precisa produzir essa prova, não. Vamos dispensar a perícia. Vamos dispensar aqui a testemunha. Já estou convencido. E aí você, então, de boa fé, de forma leal, diz, tudo bem. E aí o juiz julga o seu pedido procedente, a parte contrária recorre e o tribunal diz, não, o direito não está devidamente provado. O tribunal não está convencido. Veja, portanto, que você não pode confiar cegamente naquilo que o juiz falou. Seja porque, eventualmente, esse processo vai ao tribunal, seja porque, aliás, você não tem nenhuma garantia de que quem vai julgar aquela causa é aquele juiz, aquela pessoa que está na sua frente ali na audiência. Seja uma audiência presencial, seja uma audiência online.
o juiz pode amanhã terminar a audiência e sofrer um acidente de trânsito e falecer. Ele estava convencido, mas eventualmente a prova não era robusta o suficiente. Vai vir um substituto e vai dizer, não houve aqui a demonstração dos fatos do autor, e o pedido, então, é julgado improcedente. Aí você vai dizer, nossa, Márcio, que exemplo traumático, o juiz faleceu, tá bom, pessoal, vamos mudar. Era uma juíza, e logo depois ela descobriu que ela estava grávida e ela saiu de licença maternidade. E ela não julgou a causa. A substituta que veio julgar a causa. Vejam, portanto, que você não produz a prova para convencer o juiz. Você produz a prova para convencer o juízo, o órgão jurisdicional. Além disso, a prova tem relação com a coisa julgada. Como assim, Márcio? Se os colegas olharem o artigo 966, inciso 8º do CPC, vão ver que é possível ajuizar uma ação rescisória quando houver erro de fato, ou quando houver uma prova falsa. Então, vejam que interessante. A prova é tão importante que ela é capaz de permitir que seja reaberta uma discussão num processo judicial, mesmo depois que o processo originário já tenha transitado e julgado. Se você produz uma prova falsa, dentro do prazo previsto em lei, a parte contrária pode ajuizar uma ação rescisória para rediscutir aquela demanda. Vejam, portanto, que a prova não serve só, como eu falei anteriormente, para convencer o juiz. E, por fim, a prova serve também para convencer a sociedade. E aqui eu quero abrir um parênteses para poder reforçar esse ponto. Como nós sabemos, o judiciário é o único dos 3 poderes que não tem legitimação política. O juiz não foi eleito no nosso sistema, no sistema brasileiro, ele não recebeu votos para ser juiz. Ele não recebeu o direito de ser magistrado com base no sufrágio. Ele precisa, portanto, se legitimar pelo procedimento. É com a produção da prova, é com a sua motivação que o juiz se legitima. E, eventualmente, principalmente nos casos rumorosos, quando você tem uma prova robusta, muito bem produzida, a própria sociedade se convence que a decisão estava correta. Como nós sabemos, via de regra, as decisões são públicas. Então, se você produz uma prova bem feita, por pior ou melhor que seja o seu cliente, por mais ou menos ruim que seja a sua tese, se a prova está robusta, isso é uma segurança, isso é um travesseiro que a sua decisão judicial vai poder se assentar de forma tranquila. Vejam, pessoal, o enunciado número 50 do FPPC, que é o Fórum Permanente de Processalistas Civis, um grupo de professores e professores, estudiosos de processo que se reúne uma vez por ano, normalmente em Brasília, para poder discutir processo civil. E aí eles editam enunciados. Esse é o enunciado 50. Ele fala assim: os destinatários da prova são todos aqueles que dela poderão fazer uso, sejam juízes, partes ou demais interessados, não sendo a única função influir eficazmente na convicção do juiz. Bom, vou partir agora para a minha quarta e última premissa. Embora seja muito importante, como eu estou tentando demonstrar aqui, o direito à produção à prova, ele não é um direito absoluto. Ele admite restrições, admite limites. E aí nós temos que pensar o que são direitos absolutos. Segundo a Corte Europeia de Direitos Humanos, direitos absolutos são apenas 2. O direito de não ser escravizado e o direito de não ser torturado. A doutrina brasileira coloca mais outros 2 direitos absolutos, que é o direito de não ser obrigado a participar de uma associação ou de permanecer nela, e o direito de, sendo brasileiro, você não ser extraditado. Então, na melhor das hipóteses, nós teríamos 4 direitos absolutos, que não admitem exceções. Todos os outros direitos, quaisquer que sejam eles, seriam relativos.
Eles, portanto, admitiriam exceções. E, claro, o direito de produzir prova, embora fundamental, também admite exceções. E a lei vai dizer isso expressamente. Mas ainda que a lei não dissesse, a sua Constituição, a nossa Constituição diz que você não pode produzir uma prova ilícita. Então, eu não posso invadir a casa da parte contrária e retirar de lá na calada da noite um documento que possa ser importante para a produção da prova do meu cliente. O documento é verdadeiro. O fato que eu quero provar realmente existiu. Mas quando eu invado o domicílio da parte contrária e retiro de lá de dentro esse documento, o documento se torna ilícito. Isso eu acho que praticamente todo mundo sabe, o aluno da graduação, de começo de faculdade, sabe disso. Mas quais são as outras restrições que a gente tem em relação à prova? O primeiro deles, diz o professor Leonardo Greco, que a prova tem que ser relevante. Se a prova for irrelevante, se ela for desnecessária, o juiz deve, inclusive, inadmiti-la. Vou dar um exemplo. Imagine que nós tenhamos uma demanda de direito do consumidor, cuja regra, como os colegas bem sabem, é que o fornecedor responde de forma objetiva. Então, eu comprei um produto em determinada loja, e esse produto está com um defeito ou um vício, e aí eu vou alegar isso em juízo, e a loja diz assim, não, mas eu não tenho culpa. E eu quero fazer prova de que eu não agi com culpa. Ou que eu não agi com dolo. O juiz, num caso desse, vai dizer, essa prova está indeferida. Por que razão? Que esse juiz é arbitrário? Não. Porque não faz a menor necessidade, não há o menor sentido de se produzir prova de culpa ou de dolo em um caso cuja responsabilidade é objetiva. Então, esse fundamento não tem a menor pertinência para o caso concreto. Essa prova é desnecessária, ela é irrelevante. Outra restrição, a prova tem que ser eficiente. Se a prova não for eficiente, e eficiência significa o menor tempo gasto, a menor quantidade de dinheiro, a menor quantidade de energia para produzir um resultado ótimo, ela também vai ser rejeitada. Vejam, citando mais uma vez o DNA. Eu tenho uma prova de DNA que demonstra que o réu é pai de uma criança. E aí eu peço para produzir uma prova testemunhal. O juiz vem e me diz, qual é o seu objetivo, Márcio, com a produção dessa prova? Não, esse aqui é uma vizinha da minha cliente, e ela vai testemunhar que toda quinta-feira à noite ela se encontrava com o réu. Eles tinham um relacionamento amoroso. Ótimo. Qual é o seu objetivo com essa prova? Provar que ele é pai da criança. O juiz vai dizer, mas isso já está provado. Isso já está provado, tem um DNA. Ele não está contestando o DNA. Essa prova testemunhal é ineficiente. Qual é a necessidade de produzir essa prova? Veja, portanto, que nesse caso ela vai ser indeferida. Além disso, uma terceira restrição é que a prova ela pode efetivamente, em um caso concreto, ser proibida. Por exemplo, eu não posso ser chamado a um processo para intimar sobre algo que o meu cliente me diz. Eu tenho que preservar o sigilo profissional. Então, se eventualmente eu for chamado para testemunhar, eu vou dizer, excelência, sobre esse fato eu não posso falar nada. Porque ele me confiou esse fato como advogado dele. E eu tenho o dever de preservar o sigilo. Essa prova, se produzida em juízo, inclusive, vai ser nula. Artigo 388 do CPC. Uma outra restrição ilegítima, uma restrição legítima ao direito de produzir prova, são as preclusões. Os colegas bem sabem. Você tinha o prazo de 5 dias para trazer um documento e não trouxe. É claro que, eventualmente, esse documento pode aparecer pela parte contrária, pode aparecer porque o próprio juiz determinou a sua entrega em juízo, mas existem prazos no processo. Existem preclusões. A duração razoável do processo exige que o processo ande para frente. Aliás, não sei se já pensaram, o que nós estamos falando é processo.
procedere, marchar para frente. O contrário de processo é retrocesso. A gente não anda para trás, via de regra. Então, essa também é uma restrição legítima à produção da prova. Eu não tenho todo o tempo do mundo para produzir uma prova. Uma outra restrição, a quinta, para o pessoal não ficar perdido aí, é sobre os fatos incontroversos. O artigo 374 do CPC diz: ora, se eu alego um fato A e o réu vem e diz: esse fato A existiu, não preciso produzir essa prova. Vou dar um exemplo. Eu estava uma vez numa audiência em São Paulo, eu era advogado do réu, e a parte autora alegava que a cliente dele, que era um advogado, a cliente dele tinha feito horas extras. Era uma demanda trabalhista. E nós, na contestação, confirmamos que houve a realização dessas horas extras. Mas que ela já tinha feito um acordo e já tinha recebido esse montante. Então, vejam, o fato, a realização de hora extra, estava confessado no processo. E aí, então, o advogado da autora disse: nós temos duas testemunhas aqui. A juíza perguntou: qual é o objetivo das testemunhas? Confirmar que ela fazia hora extra. A juíza disse: já está confirmado, doutor. O réu, expressamente, a contestação confessou aqui. Ó. Ele insistiu na produção da prova. Não, eu quero ouvir a testemunha. Talvez por não ter entendido o que estava acontecendo, não sei qual é o motivo, enfim. A juíza veio e negou a produção da prova. Ele recorreu depois, perdeu. Por quê? Porque os fatos incontroversos, via de regra, não precisam de demonstração de prova. Um sexto limite à produção da prova é a dignidade da pessoa humana. Eu não posso obrigar a parte contrária a violar a sua intimidade, a violar a sua privacidade, a violar a sua segurança para produzir uma prova. Vejam que, nesse caso, eu não posso, por exemplo, impor que a testemunha se jogue de um penhasco para mostrar que o autor, tendo feito isso num caso, o réu, perdão, tendo feito isso num caso pregresso, teria causado um dano àquela vítima. Não tem por que fazer isso. Existem limites à privacidade, à intimidade e à segurança. E, por fim, diz o artigo 379, há uma regra geral de que ninguém é obrigado a fazer prova contra si mesmo. É o chamado direito à não autoincriminação. Então, eu posso dizer: não, essa prova aqui eu não vou produzir. É claro que, quando eu me nego a produzir a prova, eu tenho consequências. Né? Se você não quer provar, tudo bem. Por exemplo, eu não quero me submeter ao DNA. Diz o Código Civil: não quer não? Então, presumo que você é pai. Mas vejam que eu não fui obrigado a produzir a prova. Mas arquei com as consequências dessa minha omissão. Por fim, então, feitas essas promessas todas, prometo que estou encaminhando para o final, a gente chega na minha tese. A minha tese é a seguinte: apesar de todas essas restrições que eu mencionei, e considerando que a prova é um direito fundamental, um direito complexo, uma garantia das partes e também da sociedade, na dúvida, deve-se permitir a produção da prova. Em latim, indubio pro probatione. Essa é a tese. E da onde a gente retira essa tese? Do artigo 370 do Código. Diz o artigo 370: caberá ao juiz, de ofício ou requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito. E aí o parágrafo único, que é que eu quero chamar a atenção, diz assim: o juiz indeferirá em decisão fundamentada as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Como é que era o código antigo, pessoal? Era o artigo 130 do CPC de 73. Ele falava assim: caberá ao juiz de ofício ou requerimento da parte determinar as provas necessárias à gestão do processo, indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias. O código dividiu as duas situações. No código anterior era o caput do 130. No atual eu tenho dois momentos: caput e parágrafo único. No caput ele diz: o juiz deve, de ofício ou requerimento, determinar as provas necessárias. Vejam que no caput o CPC não fala nada sobre decisão fundamentada. Ele vai dizer que é necessário que o juiz profira uma decisão fundamentada quando ele for
indeferir a prova, para dizer que ela é inútil ou meramente protelatória. Qual que é a premissa que se retira, a meu ver, desse artigo 370? Se o juiz não diz nada, ele está autorizando a prova. Se ele simplesmente determinar que o processo caminhe, ele está aberto à produção da prova. Por quê? Porque essa é a regra. A regra é permitir a prova. A exceção é indeferir a produção da prova. Por quê? Porque nós temos que partir da premissa de que os advogados são responsáveis. Nós temos que partir da premissa que os advogados são éticos. Ah, Márcio, mas existem advogados pilantras? Sim, mas essa não é a regra. A regra é que nós temos profissionais probos. E aqueles que não são, são punidos pela OAB, pelas corregedorias, enfim. Na regra, eu tenho alguém que está atuando com boa-fé, que está atuando com lealdade. Então, é por isso que o código diz que, na dúvida, produz-se a prova. Claro que nós precisamos cooperar. O artigo 6º diz claramente que cada um deve fazer o que lhe cabe, defendendo o seu cliente em juízo, mas todos juntos devem construir o conteúdo probatório, o conjunto probatório. Vejam, por exemplo, que quando eu faço um pedido de prova e quando a parte contrária faz um pedido de prova, nós temos prova do autor e do réu. Mas depois que elas estão no processo, a prova é do processo. A prova não é mais do autor ou do réu. Não é testemunha do autor ou testemunha do réu, é testemunha do juízo. É testemunha do processo. É por isso que o 378 do CPC diz que todos têm o dever de colaborar com a descoberta da verdade. É muito clara essa menção no CPC. Portanto, diz o 369 do Código, as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos. Vejam que aqui, pessoal, o Código está dizendo, inclusive, que eu posso produzir provas atípicas, desde que seja para tentar demonstrar o direito do meu cliente. E, com isso, o Código abre a possibilidade, inclusive, de produção de provas que a lei não trouxe. As novas tecnologias. Será que eu posso printar uma conversa de WhatsApp e colocar no processo? Pergunto, por que não? Será que eu posso gravar um áudio e colocar no processo? Eu digo, por que não? É claro que todas essas provas vão ser valoradas, vão ser discutidas em juízo, mas veja que o código não fecha a porta para as novas tecnologias. E, por fim, por que é tão importante se preocupar com a produção da prova? Não sei se os colegas têm ciência. Em julho do ano passado, julho de 2022, a Emenda Constitucional 125 alterou os parágrafos 2º e 3º da Constituição brasileira e criou o que a doutrina está chamando de filtro de relevância do recurso especial. Esse filtro ainda não foi regulamentado, porque precisa de uma lei para ele ser regulamentado, e essa lei ainda não foi feita, já existe um projeto. A gente pode, numa outra oportunidade, cuidar dele, mas existe um projeto já apresentado pelo STJ, mas hoje ainda não foi regulamentado, mas a sua Constituição já está remendada. Agora, em julho, portanto, vai fazer um ano aí que essa Constituição está remendada. E lá diz que vai ser ainda mais difícil entrar com recurso especial. Haverá restrições claríssimas da interposição do RESP. É o chamado filtro de relevância. Algumas ações, por exemplo, de improbidade, ações penais, ações que possam gerar inelegibilidade, ações cujo valor da causa ultrapasse 500 salários mínimos, essas, o parágrafo 3º do artigo 105, dizem que são presumivelmente relevantes. Mas e as ações previdenciárias que a gente tem no dia a dia, que não tem esse teto de 500 salários mínimos? Via de regra, será que elas não são relevantes? Vejam que, então, a gente vai ter uma restrição para interpor recurso especial, além das que nós já temos. É quase difícil, é quase impossível chegar no STJ, vai ficar ainda mais. E aí, então, o que eu preciso fazer? Eu preciso me preocupar com as instâncias ordinárias. Eu preciso me preocupar com o juiz da vara, com o TRF, com o TJ, que, aliás, são os órgãos responsáveis pelo conhecimento, via de regra, das produções de prova. Porque, como nós sabemos, em matéria de recurso especial extraordinário, eu não posso reapreciar uma prova. Eu não posso rediscutir uma prova. Vou dar um exemplo simples.
Vejam a súmula 149 do STJ, que fala claramente que, em benefício previdenciário rurícola, eu não posso ter uma prova apenas testemunhal. Nós teríamos aqui inúmeros outros exemplos de restrições de provas em grau de recurso especial e extraordinário. O que eu quero, então, para fechar o meu raciocínio, e aí devolvo a palavra à doutora Fernanda? É fundamental, com perdão da redundância, proposital, que nós encaremos o direito à prova como um direito fundamental, com todas as restrições possíveis, mas que nós tenhamos em mente que, como eu disse no começo, direito sem prova é campainha sem badalo. Espero poder ter contribuído com os nossos amigos, colegas que estão aqui acompanhando o nosso congresso, e estou à disposição, sempre que possível, para colaborar em outras oportunidades. Obrigado de novo, doutora Fernanda, parabéns pelo evento mais uma vez. Doutor Márcio, que aula, né? Não foi nem uma palestra, uma grande aula aí a todos os nossos ouvintes. Sem dúvida alguma, né? A busca da verdade no processo, ela deve sim se pautar num amplo direito probatório, né? Desde que observada, como você mesmo disse, a lealdade, né? A boa-fé entre as partes. Queria até já aproveitar, mostrar aqui para o pessoal, tenho aqui o seu livro conosco, não sei se vai dar para ver. Acho Tá que dando para deu. ver, acho que tá dando para ver. Tá. É, O meu está aqui atrás, não sei se o pessoal consegue ver, tá Isso aqui, ó. aí, sobre a lealdade processual na prestação jurisdicional, né? Então, constantemente nós temos aí, muitas das vezes, essa restrição, entre aspas, né, da produção da prova, né? Muito embora não tenha ela o caráter protelatório. Então, são desafios, são questões que precisam ser constantemente debatidas, né, pelo judiciário. Doutor Márcio, eu aproveito então o ensejo para agradecer pela brilhante aula, né? Mais uma vez por colaborar conosco aqui nas atividades do IPEDS, e parabenizá-lo pela exposição. Diante da manifestação aqui dos nossos amigos que nos acompanham, o pessoal, Dr. Jean Peter, que esteve conosco aqui hoje no início da manhã, né? Falou que você é um dos maiores processualistas e melhores professores do país. O Alan se manifestou também, o professor Márcio Faria, uma grande prata da casa, um grande processualista, orgulho de ter sido seu aluno. E diversas outras aqui, Cláudia Lago batendo palminha, Antônio Matos também. Então, é um feedback aí, sem dúvida alguma, não é nenhuma surpresa, claro, né? Mas lhe dando feedback aí do pessoal que Obrigado. está nos ouvindo. Fernando e Jean são excelentes amigos, né? Então, o pessoal tem que dar o desconto, né? Porque se fosse num processo judicial, seriam suspeitos, não seriam possíveis julgar a minha causa, né? Seriam suspeitos. Mas obrigado, de verdade. Fico feliz que o pessoal gostou. E aí, como eu disse, é uma honra fazer parte desse evento e estou à disposição sempre que precisar para colaborar, né? É muito importante a gente ter esse diálogo aí. Fico muito feliz de poder participar também. Nós agradecemos de coração. Está convidado, caso queira permanecer no nosso painel, doutor Márcio, se não, nós entendemos perfeitamente. Nós agradecemos, então, ratificamos aqui nossos agradecimentos pela contribuição no nosso evento. Um forte abraço.